Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé: Gomer e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer: Askenaz e Rifate, e Togarma, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. E os filhos de Cã: Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi: Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Ele começou a ser poderoso sobre a terra, e Misraim gerou os Ludeus, e os Amnameus, e os Leabeus, e os Nafteus, e os Patruzeus, e os Calueus, dos quais vieram os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e Et, os Jebuseus também, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Emareus, e os Amateus. Os filhos de Sem: Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter, e Meseque. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Zelefe, e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Uzal, e Dicla, e Ebal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote. Depois Quedar, e Adbeel, e Mibzão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. Ora, os filhos de Quetura, concubina de Abraão, ela deu à luz Zinrá, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã. E os filhos de Midian: Efá, e Éfer, e Enoque, e Abda, e Elda. Todos estes são os filhos de Quetura. E Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz: Temã, e Omar, Zefe, e Gaetã, Kenaz, e Tímna, e Amaleque. E os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir: Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã: Ore e Omã. E Tímna era irmã de Lotã. Os filhos de Sobal: Aliã, e Maanate, e Ebal, e Sefó, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. E os filhos de Aná: Dizon,
E os filhos de Dizon, Amrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, e Zaavã, e Jacã. E os filhos de Dizã, Uz e Arã. Ora, estes são os reis que reinavam na terra de Edom antes que qualquer rei reinasse sobre os filhos de Israel. Belá, o filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. E morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bósra. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão e reinou no seu lugar Hadade, filho de Bedade, o qual feriu Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. E morreu Hadade e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá e reinou no seu lugar Saul, de Reobote, próximo ao rio. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Enã, filho de Acbor. E morreu Baal-Enã e reinou no seu lugar Hadade. E o nome da sua cidade era Pai. E o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Hadade também morreu. E os sheiks de Edom eram o sheik Timna, o sheik Alva, o sheik Jeftete, o sheik Oolibama, o sheik Elá, o sheik Pinom, o sheik Kenais, o sheik Temã, o sheik Mibzá, o sheik Magdiel, o sheik Irão. Estes são os sheiks de Edom. Você já se inscreveu no canal? 1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau à vista do Senhor, que o matou. E Tamar, a sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. E todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amul. E os filhos de Zerá: Zinri e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 deles ao todo. E o filho de Carme: Acar, o perturbador de Israel, que transgrediu na coisa amaldiçoada. E o filho de Etã: Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram: Jarameel, Irão e Quelubai. Irão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o seu primogênito Eliabe, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo, cujas irmãs eram Zeruia e Abigail. E os filhos de Zeruia: Abissai, e Joabe, e Azael, 3. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, o filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, a sua esposa. E Jeriote, os filhos delas são estes: Jezer, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si Efrata, a qual deu à luz Ur. E Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezaleel. E depois disso, Esrom, o pai de Gileade, conheceu a filha de Maquir, com quem se casou quando tinha 70 anos de idade, e ela lhe deu à luz Zegube. E Zegube gerou Jair, que tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Anã. E Jesur e Anã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate, e as suas aldeias, a saber,
70 cidades. Todas estas pertenciam aos filhos de Maquir, o pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe-Efrata, Ábia, a esposa de Esrom, deu à luz a Azur, o pai de Tecoa. E os filhos de Jarameel, o primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ezem, e Aías. Jerameel teve também outra esposa, cujo nome era Tara. Ela foi a mãe de Onã. E os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, foram Maás, e Jamim, e Equer. E os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Jamai, Nadab e Abzur. E o nome da esposa de Abzur era Abigail, e ela deu à luz a Abã e a Molide. E os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Mas Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim, Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, o irmão de Samai, Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jarameel. Ora, Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã teve um servo egípcio cujo nome era Jara. E Sezã deu a sua filha para Jara, o seu servo, como esposa. E ela deu à luz a Atai. E Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. E Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. E Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. E Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. E Eleasa gerou Cismai, e Cismai gerou Salum. E Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Ora, o filho de Calebe, o irmão de Jerameel, foram Messa, o seu primogênito, o qual foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, o pai de Hebrom. E os filhos de Hebrom, Coré, e Tapua, e Requém, e Sema. E Sema gerou Raão, o pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. E o filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betsur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã e Moza, e Gázes, e Arã gerou Gázes. E os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Záfer. E Maaca, concubina de Calebe, deu à luz a Seber e Tiraná. E ela deu também à luz Saafe, o pai de Madmana, Seva, o pai de Gibeá, e a filha de Calebe foi Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, o filho de Ur, primogênito de Efrata, Sobal, o pai de Kiriate-Jearim, Salma, o pai de Belém, Arefe, o pai de Bet-Gader. E Sobal foi o pai de Kiriate-Jearim, teve filhos, Aroé e a metade dos Maantitas. E as famílias de Kiriate-Jearim, os Itritas e os Puteus, e os Sumateus e os Misraeus, deles vieram os Zoratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, Atarote, a casa de Joabe, e a metade dos Maacitas, e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitaram em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Emate, o pai da casa de Recabe. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Crônicas, capítulo 3. Ora, estes foram os filhos de Davi, os quais lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo,
Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, o filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, o filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua esposa. Estes 6 lhe nasceram em Hebrom, e ali ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém ele reinou 33 anos. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. 4 de Batsua, a filha de Amiel. Ibar também, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9. Todos estes foram os filhos de Davi, salvo os filhos das concubinas, e Tamar, sua irmã. E o filho de Salomão foi Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jeorão, seu filho, Acasias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Jotão, seu filho, Acais, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, e Josias, seu filho. E os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E os filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho, Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir, Sealtiel, o seu filho. Malquirão também, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. E os filhos de Gedaías foram Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Azubá, e Oel, e Berequias, e Azadias, Jusabezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Gessaías, os filhos de Refaías. Os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. E o filho de Secanias, Semaías. E os filhos de Semaías, Atos e Ilgal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenais, e Ezequias, e Azricão, 3. E os filhos de Elioenai foram Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá: Pérez, Esrom, e Carme, e Ur, e Sobal, e Reaías, o filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Aumai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os pais de Etã: Jezreel, e Isma, Idbas, e o nome de sua irmã era Azeleopone. E Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzar. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. E Azur, o pai de Tecoa, tinha 2 esposas, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Zulão, e Éfer, e Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela foram Zerete, e Izar, e Etnã. E Cós gerou Anube, e Sobeba, e as filhas de Aarel, o filho de Arum. E Jabes foi o mais honrado do que todos os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores.
E Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Quelube, o irmão de Suá, gerou Meir, o qual foi o pai de Estom. E Estom gerou Bet-Rafa, e Pazea, e Teína, o pai de Ir-Naás. Estes são os homens de Reca. E os filhos de Quenaz, Otiniel e Zeraías. E o filho de Otiniel, Atate. E Meonatai gerou Ofra, e Zeraías gerou Joabe, pai do vale dos Carazins, porque eles eram artesãos. E os filhos de Calebe, o filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã, e o filho de Elá foi Quenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, e Zifa, e Tíria, e Azareel. E os filhos de Ezra foram Jéter, e Mered, e Éfer, e Jalom. E ela deu à luz Miriam, e Samai, e Isbá, o pai de Estemoa. E a sua esposa judia deu à luz Jered, o pai de Gedor, e Éber, o pai de Socó, e Jecutiel, o pai de Sanoa. E estes são os filhos de Bítia, a filha de Faraó, a qual Mered tomou. E os filhos da sua esposa, Odias, a irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão foram Amnon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, o filho de Judá, foram o pai de Leca, e Lada, o pai de Maressa, e as famílias da casa daqueles que trabalhavam com linho fino da casa de Asbeia. E Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e Sarafe, que tinham o domínio de Moabe, e Jasub e Leém, e estas são coisas antigas. Estes foram os oleiros e aqueles que habitaram entre plantas e cercados. Ali habitaram com o rei para a sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Salum, seu filho, Mibzão, seu filho, Mismá, seu filho. E os filhos de Mismá, Amuel, seu filho, Zacur, seu filho, Simei, seu filho. E Simei tinha 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a família deles como os filhos de Judá. E eles habitaram em Berseba, e Molada, e Azar-Sual, e em Bila, e em Ezer, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias eram Etã, e Aim, Rimon, e Toquém, e Assã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e a sua genealogia. E Mesobabe, e Janleque, e Josa, o filho de Amazias, e Joel, e Jeú, o filho de Josibias, o filho de Seraías, o filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jesuaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Sissa, o filho de Sife, o filho de Alon, o filho de Gedaías, o filho de Zinri, o filho de Semaías. Estes mencionados pelos seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e a casa dos seus pais aumentou muitíssimo. E eles foram para a entrada de Gedor, a saber, para o lado leste do vale, para procurar pasto para os seus rebanhos.
e eles encontraram pasto abundante e bom. E a terra era ampla e tranquila e pacífica, porque os de Cã haviam habitado ali desde a antiguidade. Estes que estão escritos por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as suas tendas e as habitações que ali foram achadas, e as destruíram completamente até este dia, e habitaram nos seus lugares, porque havia ali pasto para os seus rebanhos. E alguns deles, a saber, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias, e Nearias, e Refaías, e Uziel, os filhos de Ize, e feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até este dia. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia de leitura do nosso plano de leitura bíblica. A você que vem nos acompanhando em sua leitura, eu peço para deixar aquele like no vídeo que vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais do Instagram e do Facebook, que você também encontra o link aqui nesse vídeo. E para melhor acompanhar, você pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição do vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.